Tema prioritário na agenda do governo, que é a reforma da Previdência. A esse respeito, colhemos a análise do economista Pedro Fernando Neri, autor de uma das propostas que serviram de base para o projeto do governo e que gentilmente nos atende mais uma vez. Acompanhe o depoimento. O governo Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma da Previdência bastante contundente, capaz de resolver o desequilíbrio financeiro, atuarial da Previdência de maneira definitiva. Essa proposta se deu sob a liderança do ministro Paulo Guedes e do secretário Rogério Marinho, que montaram uma equipe com os melhores técnicos da esplanada dos ministérios para resolver esse assunto. O governo tem tido alguma dificuldade de comunicar a proposta, de gerar convencimento. Ela de fato possui temas sensíveis que tendem a sair ao longo da tramitação, e isso é um processo natural. A grande dúvida que tem e que se coloca nesse momento é quanto tempo vai demorar para essa reforma ser aprovada. A gente sabe que no Brasil, ao contrário do resto do mundo, as regras de aposentadoria e pensão estão previstas na própria Constituição e exigem, portanto, que ela seja emendada para que as regras sejam modificadas. Esse é um processo longo, demorado, e o governo tem tido dificuldade mesmo nas etapas iniciais dessa tramitação, por exemplo, nessa primeira comissão que analisa o assunto na Câmara dos Deputados. Para a gente ter uma ideia, no governo do presidente Fernando Henrique, a reforma da Previdência só terminou de ser aprovada depois de quase 4 anos. Mesmo no governo do presidente Lula, que era um presidente popular e que só tentou reformar a Previdência dos servidores públicos, a reforma só foi ser aprovada e promulgada em dezembro do primeiro ano de governo. Então é muito possível que essa proposta ainda demore meses para ser discutida no Congresso, especialmente diante desse novo modelo de governabilidade que o presidente Bolsonaro tenta trazer. Seja como for, é um assunto importante para o país, importantíssimo para a recuperação da economia, que envolve o destino de todas as famílias brasileiras e que por isso merece, de fato, uma reflexão aprofundada, a gente espera, qualificada, sem fake news, sem sensacionalismo. Esse, portanto, o depoimento do Pedro Fernando Neri, economista, e o governo Jair Bolsonaro busca antecipar a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça para a próxima terça-feira, dia 16. O motivo é que o governo teme por uma debandada dos deputados federais para suas bases por conta do feriado de Páscoa. Para fazer, então, esse giro sobre a reforma da Previdência, eu vou começar agora com o Carlos Andreasa lá no Rio. Pessoal, o texto da reforma, o projeto da reforma, nós falamos muito aqui, é muito bom, mas o método de encaminhamento teve problemas, especialmente na parte relativa aos militares. Ali, preciso fazer uma crítica dura, fizemos aqui, sobre o modo como a coisa foi encaminhada. A parte dos militares foi excepcionalmente feita pelo Ministério da Defesa e depois oferecida, entregue aos técnicos da economia que, portanto, passaram a rebolar para encontrar algum impacto fiscal que justificasse ou alicerçasse minimamente o discurso de combate aos privilégios, porque, excepcionalmente, também junto com a proposta dos militares, veio uma reestruturação da carreira, que acarretou maiores gastos projetados, uma excepcionalidade muito ruim para um discurso de combate aos privilégios num governo que é composto por militares e que abriu exceções para os militares. Isso foi muito ruim. Para além disso, já que nós consideramos a proposta boa, o abandono da articulação política, que para mim claramente decorre da pouca importância que o bolsonarismo, que o presidente, que o governo dá à democracia representativa, à interlocução entre poderes, há uma criminalização da atividade política que foi muito importante para o Bolsonaro na campanha e que de alguma forma ele é refém. Mudar isso, se aproximar do parlamento, abrir algum grau de conversa, de interlocução legítima, dá margem para que os radicais, os milicianos digitais, apontem tomar lá da cá, porque na origem do bolsonarismo está a ideia de que falar com o parlamento, falar com o político é crime. Contém uma atividade criminosa. É muito difícil contornar isso. Além disso, há a cultura do choque, do conflito, de que eu tenho falado sempre aqui, que dificulta muito o trâmite, a conversa com o parlamento.
para adicionar a análise dessa questão previdenciária, o presidente em confronto de ideias com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que fala na reforma potente de impacto fiscal na ordem de 1 trilhão. E o presidente, que a cada manifestação pública que faz sobre a reforma que é dele e que levou debaixo do braço para o Congresso, sangra o texto um pouco. Idade mínima das mulheres, já falou em 60 anos, a capitalização, que embora não faça parte da PEC, também já entregou, BPC já entregou, a reforma que tem dificuldade na CCJ, que é comandada pelo PSL, que era para ser uma coisa rápida, dinâmica, ainda não chegou na comissão especial, imagina no plenário, e já tem a sua gordura bastante sangrada, minha gente. Diga lá, Vera Magalhães. Pois é, a gente devia se concentrar no daqui para frente, o governo, a começar do governo e dos seus deputados, das suas bancadas, porque tem um caminho tortuoso aí a ser trilhado. A pesquisa Datafolha publicada hoje mostra que se avançou no convencimento da sociedade quanto à necessidade de fazer a reforma da Previdência, bastante em relação ao governo Michel Temer, mas que ainda é preciso um trabalho de explicação, de convencimento, de mostrar que se está combatendo privilégios e não retirando direitos, que é hercúleo e no qual o governo está falhando. Teve, desde o início, por parte da equipe do Paulo Guedes, uma preocupação muito grande com isso, com a comunicação da Previdência. E ela foi muito bem sucedida num primeiro momento. Aquele mutirão, aquela blitz de autoridades explicando a proposta, pormenorizando, mastigando. Isso foi bastante importante num primeiro momento, mas se perdeu ao longo do tempo. E algumas narrativas que não são verdade estão sendo reforçadas e estão ganhando espaço graças a iniciativas ou omissões da própria área política do governo. Quando o presidente vai lá e fala, eu gostaria que as mulheres se aposentassem com 22 anos e os homens com 30, ele está querendo dizer de alguma maneira que ele acha que isso seria o justo, mas que está sendo premido a fazer a reforma. Isso não ajuda em nada quem tem o trabalho de ir lá cabalar votos a favor da proposta. Quando o próprio governo admite rifar o BPC e a aposentadoria rural, está dando margem para a oposição dizer que, olha, a reforma sacrificou os mais pobres, quando a gente sabe que isso não é verdade. E quando se manda uma reforma dos militares muito mais branda do que as outras e com um benefício ali do escalonamento da carreira, que no primeiro momento vai fazer com que se gaste mais com os militares do que o que se vai economizar com a Previdência, também se está jogando contra o discurso de que a reforma é para todos e de que os mais privilegiados vão pagar mais. Então, eu acho que devia ter um remanejamento da estratégia, de comunicação da reforma e também isso que começou a ser feito pelo presidente, continua a ser feito hoje, essa articulação política mais incisiva, mais próxima dos deputados, ouvindo também o que eles têm a dizer. Alexandre, suas considerações. Eu concordo que a gente realmente tem que focar na comunicação com a sociedade. Essa pesquisa do Datafolha é muito importante, mostrando que só 41% dos brasileiros se dizem a favor da reforma, enquanto 51% dizendo que são contrários, né? Um destaque aí para o grupo dos funcionários públicos, não é surpresa para ninguém, mas é o grupo mais contrário, 63% contra. Outro ponto importante também foi o presidente do PSL, Luciano Bivar, dizendo hoje que o partido do presidente fecha a questão, que é interessante, né? Isso já devia ter acontecido, mas antes tarde do que nunca o PSL declara pelo seu presidente que fecha a questão com a reforma. Pois bem, então, se o PSL fechou com a reforma, o que era interessante? E essas declarações, como a Vera citou, do presidente, às vezes dizendo que gostaria de uma idade inferior, enfim, botando em dúvida se ele mesmo quer bancar a ideia da capitalização, vai ficar com repartição. Então, eu acho que para uma comunicação eficiente, isso é uma coisa que a gente, na publicidade, até aprende. Antes de você ter um discurso da empresa para fora, você tem que ter um discurso unificado da empresa para dentro, né? Então, o momento agora é o governo, o seu partido e a base de apoio do governo unificar o discurso. Então eles têm que conversar, eles têm que negociar com os indecisos. Pelo que eu vejo aqui do Atlas da reforma da Previdência, do Atlas político, ainda temos 171 deputados se declarando indecisos, 104 dizendo que tem apoio parcial. Então tem muito trabalho para ser feito na Câmara, evidentemente, mas
tem muito trabalho para ser feito da porta para dentro. Então é preciso que o governo tenha um discurso unificado, que consiga fazer com que o PSL inteiro fale a mesma língua, que os apoiadores do governo e os membros do primeiro escalão, segundo escalão do governo falem a mesma língua, para aí sim você conseguir convencer indecisos ou os apoiadores parciais em outros partidos e outras forças políticas do país e a população.